estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Sara viveu 127 anos, e morreu em Cariá-Arbe, que é Hebrom, em Canaã. Abraão veio fazer luto por Sara e chorá-la. Depois, levantou-se de junto da morta e falou aos hititas: sou um estrangeiro e hóspede no vosso meio. Cedei-me como propriedade entre vós, um lugar de sepultura, onde possa sepultar minha esposa que morreu. Assim, Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macela, em frente de Mambré, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão já era velho, de idade avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao servo mais antigo da sua casa, administrador de todos os seus bens: põe a mão debaixo da minha coxa, e jura-me pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não escolherás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu moro, mas tu irás à minha terra natal, buscar entre os meus parentes uma mulher para o meu filho, Isaque. E o servo respondeu: e se a mulher não quiser vir comigo para esta terra, deverei levar teu filho para a terra de onde saíste? Abraão respondeu: guarda-te de levar meu filho de volta para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai, e da minha terra natal, e que me falou, e jurou dizendo: à tua descendência darei esta terra. Ele mesmo enviará seu anjo diante de ti, e trarás de lá uma mulher para meu filho. Porém, se a mulher não quiser vir contigo, ficarás livre deste juramento, mas de maneira alguma levarás meu filho de volta para lá. Isaque tinha voltado da região do poço de Laai-Roi e morava na terra do Negueb. Ao cair da tarde, Isaque saiu para o campo a passear. Levantando os olhos, viu camelôs que chegavam. Rebeca também, erguendo os olhos, viu Isaque. Desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Ela puxou o véu e cobriu o rosto. Então o servo contou a Isaque tudo o que tinha feito. Ele introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe, e recebeu-a por esposa. Isaque amou-a, consolando-se assim da morte da mãe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório. Salmo 105. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Quem contará os grandes feitos do Senhor? Quem cantará todo o louvor que Ele merece? Felizes os que guardam seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Visitai-me com a vossa salvação, para que eu veja o bem-estar do vosso povo, e exulte na alegria dos eleitos, e me glorie com os que são vossa herança. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso, e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. A liturgia de hoje nos convida a contemplar dois movimentos de profunda esperança: o luto que amadurece a confiança, como vemos em Abraão, e o chamado que transforma a vida, como experimenta Mateus. Ambos os textos nos falam de um Deus que caminha conosco nas dores, nos recomeços, nas escolhas e até nas margens da sociedade. Jesus não olha para o que fomos, mas para o que podemos nos tornar, quando acolhemos a sua misericórdia. Na primeira leitura, Abraão chora a morte de Sara, mas também dá continuidade à promessa divina. Em meio ao luto, ele busca um lugar de descanso para sua esposa e prepara o futuro para seu filho. O servo que ele envia encontra Rebeca, que se torna esposa de Isaque, e o texto nos conta que ele a amou e nela se consolou. Isso nos mostra que até em tempos difíceis, Deus continua escrevendo nossa história com ternura. Já no Evangelho, encontramos Mateus, um publicano visto com desprezo pelos religiosos da época. Jesus, no entanto, não se detém nas aparências. Ele vê o coração e oferece um chamado: segue-me. E o mais belo, Mateus se levanta. Abandona o que o prendia, não só seu ofício, mas talvez também a culpa, a solidão, os rótulos. Ele segue, e a casa se transforma em lugar de acolhimento, onde pecadores se sentam à mesa com Jesus. Os fariseus se escandalizam, mas Jesus responde com firmeza e ternura: não vim chamar os justos, mas os pecadores. E aqui está a boa notícia do Evangelho. A misericórdia não é exceção, é o método de Deus. Ele não vem buscar os perfeitos, mas os disponíveis. O que ainda nos impede de levantar e seguir? Talvez o luto de um passado como Isaque. Talvez a vergonha de nossos erros como Mateus. Talvez a hesitação de obedecer como o servo de Abraão. Mas Deus não desiste. Ele envia seu anjo à nossa frente. Ele visita nossa casa interior. Ele nos chama pelo nome. Seja qual for nossa história, Jesus continua dizendo hoje: segue-me. Não como um peso, mas como um novo começo. Um chamado que cura, que consola, que transforma até a mesa do pecador em altar de encontro. Que possamos, como Mateus, como Rebeca, como Isaque, confiar no olhar de Deus e responder com o coração aberto. Um convite à escuta, mas também ao recomeço. Abraão, em meio à dor pela morte de Sara, sua companheira de vida, age com esperança. Ele honra o passado, mas já prepara o futuro. O luto não o paralisa. Ele sepulta Sara com dignidade e abre espaço para que a promessa de Deus continue através do casamento de Isaque com Rebeca. Deus cuida da história, mesmo quando nossos olhos estão embaçados pelas lágrimas. No Evangelho, Jesus passa e vê um homem chamado Mateus. Ele está sentado, num lugar de cobrança, num ofício marcado pelo desprezo. Mas Jesus enxerga além. Jesus o vê e diz: segue-me. E Mateus levanta-se. Não questiona. Não negocia. Ele simplesmente se levanta e segue. Que força tem esse chamado? Mais adiante, Jesus está à mesa. Com ele, estão os marginalizados, os considerados impuros, aqueles que os religiosos evitavam. E os fariseus murmuram: como pode o mestre se sentar com esses? Jesus, porém, responde com firmeza e ternura: não vim chamar os justos, mas os pecadores. Quero misericórdia, e não sacrifício. E aqui está o coração do Evangelho. Jesus não está à procura dos perfeitos, mas dos disponíveis. Disponíveis para acolher a misericórdia. Disponíveis para levantar e seguir. Talvez como Mateus, também nós estejamos sentados presos a algo do passado. Talvez como Isaque, estejamos em luto.
ou como servo de Abraão, com receio de cumprir uma missão. Mas hoje o Senhor passa. Hoje Ele também nos olha e nos chama. Esse chamado não é uma cobrança. É uma oportunidade. É um abraço que nos arranca da culpa. É um recomeço que se transforma em mesa, em comunhão, em festa. Então levanta-te. Levanta-te do medo, do desânimo, do já é tarde, do isso não é para mim. Hoje é tempo de dizer: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Assim podemos aprender, com a liturgia de hoje. Honrar os que partiram com memória viva e esperança ativa. Ter coragem para planejar o futuro, mesmo diante da dor. Ser disponível para a missão, como Rebeca. Permitir-se ser consolado e amar de novo, como Isaac. Agradecer constantemente pela fidelidade de Deus. Viver a justiça de forma contínua, não ocasional. Clamar pela salvação com humildade e esperança. Reconhecer-se como parte do povo eleito de Deus. Levantar-se, ao ouvir o chamado de Jesus. Deixar para trás rótulos, culpas e exclusões. Acolher o outro com amor, mesmo que ele esteja à margem. Praticar a misericórdia acima de julgamentos e formalismos. Oremos. Senhor, Deus de Isaac, de Abraão e de Mateus. Tu nos convidas hoje ao recomeço, mesmo em meio ao luto, à dor ou ao peso do passado. Ensina-nos a honrar a memória com passos de esperança, como Abraão fez por Sara, preparando caminhos para a promessa florescer. Que não nos deixemos paralisar pelo que passou, mas que tenhamos a coragem de construir um amanhã, ainda que com os olhos marejados. Dá-nos, Senhor, um coração disponível como o de Rebeca, pronto a escutar o chamado que vem ao longe, mesmo sem saber os detalhes da jornada. Que a fé nos mova mais do que a certeza, e que o amor seja sempre o nosso norte. Ensina-nos também a humildade de Isaac, que soube acolher o consolo, abrir espaço ao amor, e seguir adiante sem perder a ternura. Que não rejeitemos o consolo que tu nos ofereces, por meio de encontros, gestos e novas alianças, que curam as perdas profundas da vida. Mas, sobretudo, Jesus, queremos aprender com Mateus a nos levantar. Que ao som do teu segue-me possamos deixar o que nos prende, culpas antigas, medos escondidos, a rigidez do orgulho, e caminhar contigo com leveza renovada. Ajuda-nos a praticar a hospitalidade do coração como Mateus em sua casa, abrindo espaço para outros feridos se sentarem à mesa da misericórdia. Que sejamos também nós portadores desse amor que não mede méritos, mas oferece presença. Dá-nos ousadia para escolher a misericórdia, ao invés do sacrifício vazio. Que cada gesto nosso um perdão, uma escuta, uma escolha pela justiça, seja reflexo do teu jeito de amar. Enfim, Senhor, faz de cada segue-me que ouvirmos um sim verdadeiro, um passo decidido, um recomeço cheio da tua luz. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.